Nosso sonho é o Brasil. Então são duas perguntas, na verdade, né? O que caracterizaria esse socialismo moreno, socialismo do terceiro mundo, latino-americano, brasileiro, etc. E em segunda parte, né, como que esse pensamento nacionalista dialoga com o socialismo. Porque, assim, pelo menos eu vejo que, pelo menos nos países, né, do assim chamado terceiro mundo, que de alguma forma lograram uma revolução socialista, né, Cuba, Coreia Popular, Vietnã, etc., todos esses países tiveram, uma impressão que eu tenho, um aspecto nacional muito forte. Há um divórcio histórico, político, entre o marxismo e o nacionalismo no Brasil. O marxismo brasileiro, de maneira geral, ele é um marxismo antinacionalista e antinacional. E o nacionalismo é antimarxista. Isso nega uma larga tradição. Primeiro, uma tradição de estudo do próprio Marx. Marx trabalhou a questão nacional. De resto, além de Marx, o tema da nação e do nacionalismo ocupou todo o movimento socialista e marxista europeu. Os marxistas europeus se ocuparam dos temas do seu tempo, e um dos temas do seu tempo era precisamente o fato de que um conjunto de nações estavam se formando, e as nações continuam se formando. Nós podemos falar, Luiz, de um marxismo latino-americano, com imensa propriedade. O grande problema é que esse marxismo latino-americano, ele é desconhecido. Nós tínhamos uma tradicional oposição, o desprezo, e até mesmo uma distância entre o Brasil e a América Latina. Isso não existe mais. Mas nós arrastamos uma tremenda ignorância sobre a América Hispânica. Enquanto não houver um ajuste de contas sobre isso, não haverá nenhuma possibilidade de uma revolução brasileira, que para nós tem um caráter inequívoco, uma revolução socialista. Não existe uma revolução brasileira em abstrato. Tal como tratar o nacionalismo de Bolsonaro, um proto-fascista. Quer dizer, o nacionalismo que um sujeito bate continência para a bandeira dos Estados Unidos mostra um problema. E do outro lado, nós temos uma esquerda que faz questão de não tratar o tema nacional, nem no terreno da cultura, nem da política, nem do anti-imperialismo. Ou, quando trata o anti-imperialismo, não vincula isso com uma proposta anticapitalista. Porque nós temos gente que é contra, que são contra os Estados Unidos. Mas essa concepção está dentro ainda de eu chamaria, de um nacionalismo burguês. Veja, você citou uma expressão, Luiz, que é um socialismo caboclo. O Leonel Brizola falava num socialismo moreno. O que significava isso? Adequar as condições do socialismo à realidade brasileira. Um teórico do PDT, que era Edmundo Muniz, que foi inclusive secretário de Cultura do Brizola, escreveu um livro luminoso que se chama A Originalidade das Revoluções. Veja, a direita tem esse negócio de exportar a revolução, e a revolução cubana, e a revolução... Revoluções não se exportam. Não tem como se exportar. E é por isso que as revoluções são todas originais. Porém, no caso latino-americano, esse socialismo caboclo que você menciona, ou o moreno que mencionava o Leonel Brizola, ele tem que ter duas características essenciais. Ele tem que ser anti-imperialista, porque a América Latina toda está dominada pelo imperialismo estadunidense, e ele tem que ser anticapitalista. Por quê? Porque as classes dominantes internamente, a burguesia industrial, a burguesia agrária, a burguesia comercial e a burguesia bancária, essa gente não tem nenhuma luta pela soberania e nenhum apreço pela cultura brasileira, pela verve do fogo. Então, essas são as razões do desencontro. Na barra do dia o canto do galego